Amós, não sei se você achou aí, mas é um dos profetas menores. Você pode ir seguindo aí Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. São 9 capítulos apenas nesse profeta. É por isso que ele é chamado profeta menor, não é porque ele é de menor importância, mas porque esses profetas, a partir de Oséias, são livros menores na Bíblia, em comparação a Isaías, que é um livrão assim de 66 capítulos, né? Jeremias, Ezequiel e por aí vai. E a gente vai ler o capítulo 2, a partir do versículo 4, até o finalzinho do capítulo 3. 2, versículo 4, até o finalzinho do capítulo 3, tá bom? Comecei hoje uma exposição no livro de Amós, uma exposição com aproximadamente 6 pregações no livro de Amós. O tema dessa exposição é Amós, de boiadeiro a profeta das nações. Comecei no culto da tarde, pregando no capítulo 1 até o versículo 2, 3, falando sobre a voz de Deus que rege as nações e que sai de Jerusalém. É isso que ele fala no capítulo 1, que todas as nações são guiadas pela voz que sai de Jerusalém. E aqui, a partir do capítulo 2, verso 3, nessa segunda exposição, eu quero falar um pouco sobre varrendo a própria casa. Esse é o tema da pregação de hoje à noite, varrendo a própria casa. Para mim é sempre um aprendizado pregar um livro da Bíblia todo. Eu prefiro assim porque particularmente eu aprendo mais assim quando estou estudando para preparar o sermão para pregar na igreja. Eu tenho muita dificuldade quando vou pregar um sermão que não tem uma continuidade. Então sempre a minha mente, o meu coração é conduzido a uma coisa contínua. E recentemente, quando estava lendo Amós, veio essa série, aquele insight, eu escrevi, está aqui só os temas das pregações, e pensei, quando é que eu vou pregar esse sermão, né? E aí percebi que poderia fazê-lo de uma maneira alternada, porque a igreja hoje tem canal no YouTube, tem um podcast que você pode baixar e ouvir offline no seu celular, indo para a academia, no carro. Está agora no, como é que chama aquele de música? Spotify, né? Tem um canal lá da igreja no Spotify, se você tem conta, você pode baixar também as pregações. Ou seja, há diversas maneiras que você pode acompanhar um sermão, uma exposição. Então eu vou pregar esse sermão, esse texto de Amós, dessa forma. Eu preguei o primeiro às 4h30, você pode ver lá, ouvir se quiser. Vou pregar o segundo hoje e assim sucessivamente aí até o finalzinho do texto de Amós. E é um grande aprendizado e um desafio também, porque são muitas coisas e particularmente assim, especialmente hoje que eu preguei um sermão de tarde e outra à noite, eu não sei se a minha cabeça vai conseguir fazer essa inversão aqui, né, da tomada, mas que Deus abençoe e derrame graça aqui na nossa vida hoje. Amém? Amós, capítulo 2, a partir do versículo 4, varrendo a própria casa até o finalzinho do capítulo 3, ele diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não susterei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu,
cuja altura era como a dos cedros gigantes, e que era forte como os carvalhos, e destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito. E o que, irmãos? Egito e depois o que? 40, pode ler aí? 40 anos o quê? Veja o que Deus está falando aqui. Estive com vocês o tempo todo. Libertei do Egito, 40 anos no deserto, dei vitória sobre os gigantes, os amorreus. Versículo 11. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens consagrados, homens nazireus. Mas não é isto assim, não é isso assim, filho de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos consagrados nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes: silêncio, para de profetizar essas coisas, não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu, naquele dia, diz o Senhor. Vamos ler de forma alternada o capítulo 3, ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: veja aí, e ele diz assim, vos escolhi, certo aí? Escolhi. Se lá na frente eu esquecer de falar isso, você já vai saber que o verbo no original aqui hebraico é conheci. Você pode aí, se quiser, puxar uma setinha na sua Bíblia e escrever isso, que eu acho muito legal. Somente a vós outros vos conheci, é a expressão lá no original. Continuando, ele diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Fazei isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Portanto, assim diz o Senhor: um inimigo cercará a sua terra, derribará a sua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Ouvi e protestai. Contra quem? Contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, contra a casa de Judá. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos.
Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, estamos aqui na Tua presença, clamamos a Ti misericórdia, graça, como nós precisamos de Ti. Dá-nos o entendimento, Senhor, verdadeiro da Tua palavra, que conduza o nosso coração, a nossa vida, a mais consagração, a mais entrega, a confiança, a dependência do Senhor, serviço, proclamação do Teu reino. Ó Deus, livra-nos, Senhor, dos conhecimentos vãos. Ó Deus, livra-nos, Senhor, dos nossos próprios caminhos no nosso coração e nos orienta, nos educa, nos repreende, nos disciplina, Senhor, na Tua palavra. Ó Deus, nós lemos aqui um texto que não é fácil, é uma situação tão diferente da nossa, outro momento. Pedimos, Pai, que a todos, do menor ao maior, o Senhor dê entendimento no coração, na mente, a gente possa ouvir a Tua voz, Pai. Obrigado pelo privilégio de poder cantar em família, poder entregar dízimos, ofertas, consagrando os nossos recursos ao Senhor. Oh, muito obrigado por estar aqui, ó Pai. Te pedimos Tua graça nos alcance, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como estava falando no início, a gente vai seguir aqui no livro de Amós. Eu preguei no culto dos 4h30, no capítulo 1. Vai ser sempre um desafio, porque eu preciso dar uma contextualizada para que a gente se conecte, porque a maioria não está acompanhando, não estava aqui às 4h30. Amós, ele é um profeta, que diz aí a Bíblia que ele era um boiadeiro, por isso que o tema é esse, né, de boiadeiro a profeta das nações. Apesar de boiadeiro, um homem do campo, um pastor de ovelhas, ele era um homem muito culto, tinha muito conhecimento assim sobre todas as coisas, inclusive sobre políticas, comércio internacional. Amós usa aqui uma linguagem, um hebraico, uma linguagem no seu texto assim, bem culta, bem rebuscada, com muita informação e muito conhecimento. Amós, ele era de uma região chamada de Tecoa, que ela era perto de Jerusalém, 15, 20 quilômetros de Jerusalém, e ele é chamado por Deus para pregar ou para profetizar em Israel. A gente precisa lembrar disso aqui, de que o povo de Israel no Antigo Testamento fora dividido. Reino do Norte, que continuava sendo chamado de Israel, e Reino do Sul, que era chamado de Judá. Reino do Norte tinha como capital Samaria, e Reino do Sul tinha como capital Jerusalém. Esse Reino do Norte ia ser destruído, estava bem pertinho, mas ele vivia uma época muito boa. Aparentemente as coisas estavam muito bem, obrigado, e ninguém queria ouvir falar de destruição, de cativeiro, de pecado e dessas coisas todas, porque a vida nesse momento em Israel estava muito boa. Em que sentido? No sentido econômico, social, relacional com as nações ao redor, muito boa, porque Amós profetiza numa época de um rei chamado Jeroboão II. Jeroboão II, você encontra sobre ele lá em 2 Reis, capítulo 14, e o texto diz para a gente que foi um período de grande estabilidade em Israel. Você imagine que o reino de Davi foi dividido, já houve um grande conflito ali. Jeroboão I foi aquele cara que arrastou consigo 10 tribos do reino do norte. Ele chegou lá, estabeleceu uma nova capital chamada Samaria e colocou um bezerro de ouro em Betel e Dan, ao norte e ao sul de Israel, para que ninguém de Israel fosse adorar ao Deus verdadeiro em Jerusalém. Então você já imagina aqui o clima como era desses dois povos e dentro aqui do povo que é chamado povo de Deus na terra. A Bíblia diz para a gente, naquela parte da Bíblia que a gente vai lendo assim, fica aquela coisa, o rei fulano reinou tantos anos, fez o que era mal, fez o que era bem e tal, aquele momento que a gente na leitura bíblica anual vai assim, né, desiste, volta, vai para frente, vai para trás, que é justamente 1ª e 2ª Reis.
E o texto diz para a gente que os reis de Israel, todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Alguns do sul foram fiéis a Deus, foram salvos, eleitos e conheceram a Deus. Mas o reino do norte foi assim marcado por conspirações, por idolatria, por uma mistura de raças. O reino do norte foi marcado por uma desintegração da sua identidade cada vez maior. Só que nesse momento que Amós está profetizando aqui, o reino do norte e o reino do sul viviam um período bom. Jeroboão II, no reino do norte, era um nacionalista. E o que ele tinha prometido, ele cumpriu. Boa situação econômica, uma boa situação econômica, uma boa situação política ao redor, bons acordos com as outras nações, um momento de paz em Israel. Naquela época, vamos dizer assim, essa turbulência toda, os reis ficavam pouco tempo. Teve rei em Israel que não durou um ano, mas Jeroboão II reinou 40 anos em Israel. No reino do sul, em Judá, um outro rei chamado Uzias, muito importante também, reinou mais de 40 anos, naquela época do profeta Isaías, e tudo mais, que ele fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, porque justamente ele está dizendo que um grande colapso aconteceu, e naquele momento ele viu o Senhor que reina soberanamente acima de Uzias. O fato é que Amós é esse profeta meio chato, porque quando as coisas aparentemente estão boas, Amós se levanta e diz assim, se nós não buscarmos a Deus, se não nos arrependermos, se não nos voltarmos para Deus, nós seremos julgados, a mão de Deus vai pesar sobre nós seremos levados em cativeiro, e essa aparente paz que nós vivemos aqui, é tudo ilusão. Essa aparente segurança e conforto que nós vivemos pela estabilidade econômica, é tudo ilusão, se você e eu, como povo de Deus, não olhar para Deus, não entender esse momento da história, nós estamos perdidos. Amós é esse cara que o próprio texto diz para a gente, a galera queria dizer assim, cala a boca Amós, para com isso cara, não tem lugar para você, aqui está tudo tão bem, Jeroboão II, 40 anos, Reino do Sul, paz, não temos conflitos externos, vivemos um momento tão legal. E Amós vai dizer para o povo o seguinte, presta atenção, porque Amós vai chamar o povo, vai profetizar, porque Amós, ele aprendeu uma coisa que eu tenho falado bastante, a gente precisa aprender, a interpretar os fatos da vida e da sociedade à luz da palavra, à luz da história de Deus, à luz da mão de Deus, da graça de Deus, da redenção de Deus, da consumação dos séculos. Ou seja, olhar para a situação política, econômica, olhar para o meu relacionamento, olhar para o meu namoro, olhar para o meu trabalho, olhar para tudo que está ao meu redor, inclusive a igreja, mas conectá-los a uma história maior, para poder interpretar a vida, ou interpretar as situações, não de acordo com a ideologia de A, ou com a ideologia de B, ou de C, ou de acordo com quem paga mais, ou de acordo com aquilo que aparentemente está me trazendo prazer e felicidade momentânea, ou de acordo com qualquer outra motivação, mas interpretarmos e caminharmos e seguirmos a vida de acordo com a revelação maior, com o poder de Deus, com a graça de Deus e com a história que Deus está fazendo aqui na terra. Assim Amós começa a falar, dizendo o seguinte, todas as nações ao nosso redor, elas são regidas pela voz de Deus que ruge em Sião. A voz do leão, ela ruge, e ela não ruge nas outras nações, não ruge dentro das universidades, na Câmara, ela não ruge em Brasília, ela ruge dentro de Israel, em Jerusalém. Assim ele começa dizendo no capítulo 1, versículo 2, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém. Mas eu preciso dar também uma ideia de algumas expressões para a gente saber do que Amós está falando aqui. Primeiro, quando a gente está falando de Israel no Antigo Testamento, seja do norte ou do sul, aquilo que é chamado de povo de Deus, nós estamos falando hoje da igreja de Jesus.
É verdade que muitas igrejas institucionalmente se desviaram do Evangelho e se proclamam igreja e não são. Mas pegando aqui as marcas da verdadeira igreja, nós estamos falando do povo de Deus que se reúne ao redor da palavra, das ordenanças do sacramento da ceia, do batismo. Nós estamos falando do povo de Deus que ouve a palavra, que segue a palavra, que vive a disciplina cristã como igreja. É o povo de Deus, é a igreja. Esse é o Israel de Deus, somos nós. Quando Amós está falando de profetas, ele não está falando apenas de pastor e missionário, mas essa expressão da voz profética do Antigo Testamento, ela se cumpre em Cristo, e em Cristo todos nós que somos salvos, que somos discípulos, todos nós somos também profetas de Deus aqui na terra, todos nós. Os ofícios do Antigo Testamento se cumprem em Cristo e são transferidos de maneira missional para nós. Eu preguei isso recentemente aqui, sobre os ofícios de Cristo no Antigo Testamento, dizendo que o reino, o rei, o sacerdote e o profeta, esses três ofícios se cumprem em Cristo e são visíveis na nossa vida, porque eu e você somos reis e rainhas de Deus na terra, somos os profetas de Deus aqui na terra e somos os sacerdotes de Deus aqui na terra. Portanto, quando Amós está falando para a gente sobre Israel, está falando sobre eu e você. Quando está falando sobre profeta, está falando também sobre eu e você, sobre a nossa vida aqui na terra. Mas quando Amós está se referindo às outras nações ao redor, ele está falando dos ímpios. E os ímpios, em nosso tempo, eles estão ao nosso redor. Não precisa pegar um avião, um ônibus e ir para outro país. Eles estão ao nosso redor, na nossa família, talvez até mesmo dentro da igreja, como a parábola do joio e do trigo fala, de que a gente não sabe. Talvez no seu trabalho está cheio de ímpios, pessoas que não conhecem a Deus e, portanto, eles agem na terra como aquilo que é de fato a sua identidade, eles não conhecem a Deus. E por que é importante fazer toda essa contextualização? Porque a partir do capítulo 2, versículo 4, Amós justamente ele volta os seus olhos para dentro de Judá e de Israel, varrendo a própria casa. A nossa casa precisa ser varrida, limpada, organizada, para que dessa forma a gente possa também olhar para o mundo, olhar para as situações e saber falar, interpretar, profetizar em Cristo, na palavra de Deus, no poder do Espírito e viver o reino de Deus aqui na terra. Nós estamos numa cultura, ou vivemos numa cultura de informação, isso é a coisa mais visível para todos. Talvez por isso vivemos tão atemorizados com as fake news, tanto medo. Recentemente, só para exemplificar, tivemos a greve dos caminhoneiros e foi um caos aqui, nos postos de gasolina. Alguns ficaram a noite inteira, não foi verdade aí? Alguém enfrentou isso aqui? Foi uma loucura, escola parou, carro parou na garagem, foi uma loucura. Pouco depois, apareceu um boato no WhatsApp de que voltou a greve do caminhoneiro. Você lembra disso? Um sábado, estava aqui na igreja, meu carro estava quase na reserva, eu disse, eu vou para o posto, não teve outra. Quando eu cheguei no posto, adivinha? Eu achando, será que só eu que estou sabendo? Cheguei no posto, já estava fila lá no posto, pegando aqui na torre, já quase a beira-rio. Vivemos essa era das informações, a fake news, que gera em nós insegurança, desconforto, medo, pânico. Muitas vezes a mente e o coração vão sendo perdidos de trevas, a gente não consegue nem mesmo enxergar um palmo na nossa frente por causa das informações que chegou para nós. Alguns começam a postar o texto de Apocalipse nas redes sociais, como se o fim do mundo aconteceu por causa disso, daquilo, e por aí vai. O fato é que Amós ensina ou
quer nos conduzir nesse processo aqui, para não somente ouvir a voz dos ímpios, protestar contra os ímpios, mas ouvir a voz de Deus e protestar contra a casa de Judá, de Jacó, de Israel. O que eu estou querendo dizer com isso, na expressão que ele usa aqui no capítulo 3, é que a partir do capítulo 2, versículo 4, Amós tira os olhos das nações ao redor, como ele faz aqui com Edom, com a Filístia, com Tiro, com Moabe, com Amon e outros mais. Tira os olhos das nações ao redor e volta os olhos para o povo de Deus, para Judá e para Israel. E o que é interessante é que a linguagem que ele vai usar para Judá e Israel, ou seja, para o povo de Deus, é uma linguagem completamente diferente da que ele usa para os ímpios. Como muitas vezes nós caímos nesse equívoco de querer julgar e criticar e condenar os ímpios ao nosso redor através de uma coisa que eles nem conhecem, a partir de um Deus que eles nem sabem. E nós queremos, de alguma maneira, reivindicar comportamentos cristãos, comportamentos frutos do Evangelho na vida de pessoas que nem o Evangelho conhecem. Porque o Evangelho não é a mesma coisa que moral e ética, não é a mesma coisa que ideologia política, não é a mesma coisa que ideologia educacional, não é a mesma coisa de economias e funções e ideias sobre economia, não é a mesma coisa. O Evangelho é o Evangelho, a palavra é a palavra, a teologia é a teologia, e todas as coisas estão submetidas a isso. O problema é que hoje, na igreja, tem muita gente entre nós, muita gente, que sabe escrever um bom texto na rede social para falar de um político, muita gente que sabe brigar com os outros por causa de um time de futebol, muita gente que saiu, está com a família assim aos pedaços por causa de uma eleição, muita gente que sabe debater com qualquer um desses caras aí que são doutores, seja lá o que for, muita gente, mas pouca gente, como Amós fala aqui, são os remanescentes, que antes de olhar para fora, eles estão querendo olhar para dentro e se autoavaliar. Se autoavaliar porque o governo de Deus na terra não acontece através das nações grandes, mas o governo de Deus acontece através do povo de Deus. Se avaliar porque a história de Deus não acontece através da economia, não acontece através dos grandes políticos, da ONU, a história de Deus acontece através da igreja. É a igreja que avança e as portas do inferno não prevalecem. É a igreja que canta e adora ao Senhor enquanto está sendo perseguida. É a igreja que abraça quando ninguém está abraçando e todos estão escorraçando e removendo, não do grupo do WhatsApp, mas da própria vida. É a igreja. No século passado nós tivemos uma história muito triste na África do Sul do Apartheid. Você sabe, brancos e negros não conviviam juntos, não conviviam na escola, não conviviam nos bairros, não conviviam nas, vamos colocar assim, entre aspas, nas grandes igrejas institucionalizadas que o Estado dominava. Brancos e negros não sentavam juntos numa lanchonete, brancos e negros não se amavam, não conviviam, não tinham a mesma oportunidade, não tinham. E você acha que quem salvou a África do Sul foi o Nelson Mandela? Muito antes do Nelson Mandela ser liberto lá da prisão, nas igrejas, brancos e negros cantavam juntos, adoravam juntos, se abraçavam, tomavam a ceia, negros pregavam, brancos pregavam, cantavam nas igrejas. Um dos avivamentos entre os Zulus, na África do Sul, na igreja.
Porque a igreja não corresponde aos tons que a sociedade está dando para a melodia da vida, mas a igreja é quem dá o tom. É a igreja que ouve a voz de Deus e dá o tom, que segue, que caminha. E é justamente isso que Amós vai falar aqui. Só que, nesse contexto tão turbulento que Amós estava retratando das nações ao redor, de repente ele olha para dentro do povo de Deus. E dentro do povo de Deus ele diz o seguinte: vocês que estão vivendo assim uma aparente paz, uma aparente prosperidade econômica, uma aparente ilusão de que está tudo bem, não está não. Sabe por que não está? Porque a linguagem que Deus usa para nós, o seu povo, é a mesma, ela se repete na Bíblia toda. Então, assim, não está bem, porque vocês não guardaram. Não está bem porque não guardaram os estatutos, rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os estatutos. Antes foram enganados pelas próprias mentiras, ele diz aqui. E para Israel ele ainda vai dizendo o tamanho de coisas que eles cometeram, porque eu estou usando aqui Judá e Israel como sinônimos do povo de Deus, apesar de entender o contexto histórico que eram nesse momento nações diferentes. Mas a linguagem que ele usa para Judá e Israel é a mesma. Por 3 transgressões e por 4, esse é um ditado que, para encurtar a história, seria mais ou menos o seguinte: vocês já passaram do limite, a iniquidade de vocês já passou do limite. Por 3 transgressões e por 4, ele fala para Judá, por 3 transgressões e por 4, ele fala para Israel. E para Israel, ele começa a destrinchar exatamente o que aconteceu. Você pode olhar, por favor, capítulo 2 novamente, a partir do versículo 4, eu já citei isso aqui. Ele diz, a linguagem para o povo de Deus é de que se esqueceu de Deus, rejeitou, não guardou com carinho, com afeto, com amor, a revelação de Deus, antes foi enganado pelas próprias mentiras que foram criadas na alma. É assim que muitos de nós abraçamos ideologias, porque não conhecemos a Deus e não sabemos submeter todas elas à teologia da palavra e à revelação de Deus, e somos enganados pelas próprias mentiras que criamos e seguimos. Para Israel ele diz, a partir do verso 6, ele fala uma série de situações, uma denúncia que Deus vai fazer para o povo de Israel, mais ou menos o seguinte: não sustarei o castigo, a minha mão vai pesar, o meu fogo vai consumir vocês. Por quê? Ele diz, vocês condenam, os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Veja a denúncia primeira que ele está fazendo aqui. Aqueles poderosos que têm privilégios, eles pisam, eles vendem para ganhar e ganhar e ganhar ainda mais, e condenam aquele que precisa de apenas um par de sandálias. Condenam. Ele sabe julgar, como Jesus talvez falou aos fariseus, dizendo assim: vocês ficam, coam o mosquito, mas engolem o quê? Você lembra? Camelo. Já pensou? Você vai coer o mosquito, mas engole o camelo. Ele diz mais, versículo 7, ele diz: suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, dos fracos, pervertem o caminho dos mansos, dos mais fracos. E continua trazendo a mesma ideia de que o povo de Deus se mantém oprimindo, maltratando, massacrando aqueles que são mais fracos. Na linguagem aqui, são pobres e são mansos. Depois ele diz assim: um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e dessa forma profanam o meu santo nome. Ou seja, está falando aqui que há promiscuidade dentro dos arraiais do povo de Deus. Um homem e seu pai estão tendo uma relação sexual com a mesma mulher.
Aí você fala, isso é Israel, Israel porque era uma nação e foi influenciada. Irmãos, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, narra exatamente a mesma situação, dentro da igreja. E ele diz mais, versículo 8, e se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus, bebem o vinho dos que foram multados. Ele está dizendo aqui que vocês se inclinam diante de ídolos e ali estão se vangloriando das multas e dos dinheiros e das roupas que foram conseguidas por aqueles que são os seus devedores. Estão lhe devendo alguma coisa e pagam com roupa, e você se banha ali no altar, a vinho e tudo mais. Sabe o que acontece, irmãos? É que a gente precisa olhar para a nossa vida, precisa olhar, porque é muito fácil, ou é muito comum, por causa das influências que recebemos de todos os órgãos de comunicação e de formação de opinião, abraçarmos coisas para julgar os outros e engolirmos camelo. É assim que você deixa de falar com o seu irmão e exclui ele da sua vida porque ele vai votar num certo candidato, mas não consegue repreender e exortar o irmão porque está fazendo sexo com a sua namorada antes do casamento. É assim que você bota um textão assim para detonar com o cara porque ele vai votar em determinado candidato, mas não se escandaliza quando a sua festa de aniversário ou de casamento é um verdadeiro bacanal regado a vinho e prostituição. Não se escandaliza. Não nos escandaliza o fato de um pai e um filho estarem tendo uma relação sexual com a mesma mulher dentro da igreja. Não. Mas aquilo ali sim, votar em fulano sim, aquilo sim me escandaliza. De forma que nós vamos seguindo a nossa vida religiosa, como se a história de Deus fosse feita e conduzida através de Moabe, de Edom, da Babilônia, do Egito, e não através do povo de Deus, do Israel de Deus, que é a igreja. E nesse sentido, Amós diz assim: vocês são duros, sabem criticar, julgar, avaliar, mas preste atenção, porque a medida da iniquidade de vocês já está subindo, e Deus há de julgar a terra. E Deus faz isso ainda hoje, como fez antigamente. Ele usa os ímpios para julgar e disciplinar o seu povo, como também usa a igreja através dos seus líderes e dos seus irmãos. O fato é que Amós está destrinchando aqui a nossa vida pessoal, as nossas iras, raivas, revoltas, nossa força para falar, força para se expressar, mas a nossa fraqueza para se autodominar, a nossa fraqueza para exortar, a nossa fraqueza para abraçar, a nossa fraqueza porque dentro do nosso arraial estamos perdidos na injustiça, perdidos quando oprimimos aos mais fracos dentro da própria igreja, perdidos quando nos entregamos ao sexo, à bebida, às festas e vivemos aqui na terra como gente que não conhece a Deus, com medo se um político ou outro ganhar a eleição, porque a vida da gente está arruinada, como se nós não seguíssemos na mesma direção, de acordo com a grande história que Deus está fazendo através de nós. E ele vai dizendo aqui, e que vocês esqueceram, a partir do verso 9, esqueceram que fui eu que destruí os amorreus, esqueceram que fui eu que venci os gigantes, e esqueceram que fui eu quem libertei vocês da terra do Egito, e esqueceram que fui eu quem conduzi, preservei e sustentei vocês 40 anos no deserto. Esqueceram. A partir do verso 9 ele diz: todavia, e continua dizendo isso, vocês esqueceram.
que eu libertei, que eu preservei, que eu sustentei, que eu venci os gigantes na terra por amor a vocês. É assim que o povo de Deus age na terra. Não é por direitos e deveres, mas é por identidade. Porque ele diz: fui eu quem vos salvei do Egito, fui eu que venci os amorreus por amor a vocês, fui eu que sustentei vocês no deserto, fui eu. E logo no capítulo 3, tomando essa mesma ideia, no iniciozinho ele diz assim: de todas as famílias da terra. Presta bem atenção, porque não existe uma nação santa na terra. Israel não é aquele povo lá, não é os Estados Unidos, não é o Brasil, um país evangélico, não é isso não. A única nação santa que existe na terra é a igreja. E é essa nação santa que Amós está falando aqui, quando ele diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vocês outros, a vós outros, foi que eu escolhi. Que o verbo no hebraico é conheci. E a ideia no hebraico não é que ele conheceu com a mente, é de um relacionamento pessoal, afetivo, amoroso, íntimo. Eu conheci foi a vocês e não aos ímpios, aos outros. De todas as famílias da terra, eu conheci foi a vocês. Interessante, porque eu estava pensando nesse texto aqui, hoje, durante a tarde, meditando, lembrando que muitas vezes nós invertemos a nossa mente, agimos de acordo com os pensamentos, com os prognósticos dos jornalistas, com as ideologias, com as situações do nosso país, do mundo. Mas Amós está falando uma mensagem tão atual. Primeiro, porque ele está dizendo que as nações da terra são governadas pela voz de Deus e dentro da igreja. E segundo, porque ele está dizendo que a igreja, o povo de Deus, é o povo de Deus. De Deus. E esse povo de Deus age, avança e segue na terra, independente de poderes, governos, situações. Mas esse povo de Deus se enfraquece. Somente em uma situação nós nos enfraquecemos: quando há pecados em nosso meio, quando não nos apropriamos da santidade de Deus, quando nos vestimos as vestes dos ímpios, quando o nosso coração e a nossa mente é tomada pelos pensamentos profanos contra Deus, quando profanamos o altar de Deus na terra, aí sim a igreja se enfraquece, aí sim as nossas relações se enfraquecem, mas não quando estamos vivendo situações de perigo, de espada, de fome, seja lá o que for. É isso que Amós está falando de uma maneira tão atual para a gente. De maneira que o povo de Deus é o povo que Deus conheceu, que Deus amou, e que porque amou, Ele deu a nós, o seu povo, privilégios maravilhosos sobre a terra, promessas, segurança, conforto que não vem de qualquer coisa humana, mas um conforto que vem da própria palavra e do Espírito em nós. Foi na igreja, e é na igreja e é através da igreja que Deus manifesta a sua presença aqui na terra, e podemos viver sorrindo quando as coisas não estão bem, mas não com falsidade, mas com alegria e vigor, porque de fato Deus reina e governa sobre todas as nações da terra, e nada foge do controle das suas mãos. Mas Deus também julga o seu povo, a nós. Deus também pesa a sua mão. Muitas vezes Deus usa os ímpios para fazer isso. Muitas vezes Deus usa os governos para fazer isso. Muitas vezes Deus usa os pais dentro de casa para fazer isso. Muitas vezes Deus usa os líderes na igreja, os irmãos na fé. Deus usa as pessoas para pesar a sua mão sobre nós, como ele fala aqui em tantos versículos. Primeiro, no capítulo 2, versículo 13, até o finalzinho, ele diz que vai pesar a mão, e não tem um que vai se livrar. Não é o ágil, o veloz, o esperto, o cara que tem um jeitinho do sucesso para ficar rico aqui no Brasil. Nenhum vai se livrar. Deus vai pesar a sua mão, e a varredura de Deus vai ser completa.
Depois, a partir do capítulo 3, no versículo 3 em diante, ele diz que vai suscitar várias e várias situações que vão aqui se complementando para julgar e buscar o seu povo. Armadilhas. Ele fala aqui no versículo 7 e 8, de que vai revelar isso aos seus. No versículo 6, uma grande trombeta de guerra que vai acontecer na terra. Vai haver uma grande coisa. Vai tremer, a terra vai tremer. E Deus vai usar tudo isso, conforme Amós fala, inclusive, que Deus usou um terremoto no capítulo 1. Deus vai fazer isso para julgar o seu povo. Mas quando Deus julga o seu povo, Ele não julga para condenação. Ele julga para restauração, para o renovo. No entanto, aqueles que estão dentro do arraial de Israel, quando julgados por Deus, eles sofrem na pele a mão pesada da condenação de Deus. E a partir do verso 9 ele diz mais uma vez que vai fazer isso, e vai fazer isso através de uma grande nação. Essa nação nós sabemos é a Assíria. Ela vai vir, vai destruir as suas fortalezas, as muletas que vocês seguram para andar aqui na terra, não vai sobrar nada. Vai parecer um pastor que vai tirar uma ovelha da boca do leão e só sobra a orelhinha dela, porque ela vai ser completamente trucidada naquela situação de perigo. Nós sabemos que isso aconteceu no Antigo Testamento. Nós sabemos que o povo de Israel no Antigo Testamento foi levado cativo para uma terra estranha e muitas catástrofes aconteceram. O templo, as muralhas, as representações religiosas, todas foram por água abaixo. No entanto, Deus continuou preservando um remanescente fiel. E é por isso que ele continua nesse oráculo de juízo. Ele diz: o nosso protesto não é contra a Síria, não é contra a Babilônia, não é contra o Egito, não é contra o rei Jeroboão II. Nosso protesto é contra a casa de Jacó, o povo de Deus, que tem veemência nos argumentos, força nas discussões, mas não entende o seu papel, a sua identidade e a sua missão como povo de Deus na terra. Que tem ira, raiva, que age na terra com muita convicção da verdade, mas que muitas vezes está sendo enganado por essa própria convicção. E esses enganos, ao invés de nos conduzir à presença de Deus, nos levam muitas vezes a profanar o altar, a dividir o povo de Deus, a não ser luz do mundo, sal da terra, conforme Amós está falando aqui. É tanto que no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz uma expressão que eu acho assim muito especial. Ele diz: certamente Deus, o Senhor Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Jesus, talvez, dizendo isso para nós, para a gente hoje. João capítulo 15, ele diz assim: tudo que o Pai tem me dado a conhecer, eu vos tenho transmitido. De uma maneira tão especial, Amós diz assim: nada que vai acontecer na terra que Deus não revele os segredos ao seu povo, aos profetas. Não usa aqui profeta como um pastor, mas naquela época como as únicas pessoas que dentro de uma nação que aparentemente era de Deus, marcada pelas histórias de Deus, pela aliança de Deus, mas um ou outro que eram chamados por Deus para ouvir, falar e pregar e anunciar, como nós somos hoje em Cristo Jesus. E ele diz assim: nada vai acontecer. Não é fake news isso, irmão, mas também os segredos do que vai acontecer na terra não estão sendo contados na Globo News, no Instagram, no Facebook, no Twitter.
Os segredos do que vai acontecer na terra são revelados aos filhos, porque a voz de Deus ruge dentro de Jerusalém, e através de Jerusalém a todas as nações da terra, através de nós, do povo de Deus aqui na terra. O problema é que, ao invés de nós nos apropriarmos disso, vivemos aqui como se fôssemos ímpios, e aí nos perdemos os segredos de Deus, passamos a viver mentiras e acreditar e criar ideologias mentirosas para sustentar a nossa vida aqui na terra, passamos a abrir mão e concessões morais e éticas na nossa vida, mas continuamos sendo firmes e fortes nas discussões a respeito dos grandes temas, continuamos correndo ali o mosquito, engolindo o camelo e achando que isso é a voz representativa de Deus na terra, como se a voz de Deus na terra fosse um CNPJ chamado Igreja Presbiteriana, ou Igreja A ou Igreja B, enquanto que na verdade a representação de Deus ela é comunitária, mas ela é através do nosso CPF, da nossa identidade, da identidade de gente que não vive no eixo entre direitos e deveres, mas porque foi chamado por Deus, eleito por Deus, amado por Deus, vive no eixo dos privilégios e benefícios e responsabilidades da nossa vocação aqui na terra. O povo de Deus que, ao invés de estar preocupado com a representatividade exterior, numérica, está preocupado e pensando quais são os segredos que Deus está me revelando para que essa pitada de sal que ninguém está vendo dentro de Recife possa abençoar a sociedade que eu vivo. Mas nós somos fortes na representatividade, enquanto que na verdade a igreja de Jesus é essa mão invisível de Deus na terra, para salvar, abençoar, não para julgar, porque o tema do reino de Deus é salvação, é também julgamento, mas nós somos proclamadores da salvação e não proclamadores ou juízes da terra. O julgamento de Deus vai acontecer e não somos nós, não sou eu e você que vamos julgar os ímpios, é Deus, é Deus. Por isso que Amós diz assim: Deus vai rugir como um leão, vai revelar a sua voz, vai revelar os seus segredos. Isaías no capítulo 59 diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Antes, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É isso que Amós está falando aqui. Deus julga as nações ao nosso redor através de Jerusalém, mas Deus também varre a casa, varre aqui dentro, varre o teu coração, varre a minha alma, porque Deus não deixará passar impune sem pesar a sua mão sobre nós. Por isso que eu me preocupo quando leio um texto desse, porque hoje na igreja evangélica brasileira eu tenho uma lista de nome de gente disponível para a discussão, para o conhecimento, disponível para o poder, disponível para a opinião. Mas quantos estão disponíveis para a santidade? Quantos estão disponíveis para pagar o preço com a sua própria vida? Quantos estão disponíveis para não vender a sua alma ao diabo em troca de conforto, segurança e sossego na terra? Quantos? Quantos estão disponíveis para continuar ouvindo os segredos de Deus e agindo na terra por privilégios e responsabilidades e não por direitos e deveres? Porque na lógica do direitos e deveres nós somos ensimesmados, vítimas, e nós reivindicamos tudo a todos, inclusive dentro da igreja. Mas na lógica da identidade, dos privilégios, da responsabilidade, nós nos entregamos, servimos, amamos, acolhemos, vivemos a palavra e o evangelho de Deus aqui na terra,
porque nos apropriamos de uma identidade que ela é comunitária. Por isso que Amós diz assim: a nós que somos o povo de Deus, vocês rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Tem que ficar olhando ao redor, não. Tem que olhar para dentro de casa. É como é que está o nosso coração. É como é que está a nossa vida. Nossos jeitinhos, nossa ética, nossa moral, nossos relacionamentos, nosso acolhimento com o diferente, com o fraco. Seja ele diferente na política, diferente porque não conhece a Deus e tem um comportamento estranho a você, mas você não julga ele conforme o seu comportamento bíblico, mas como alguém que é fruto da graça e do amor de Deus. Acolher o que é diferente porque não tem a mesma aquisição financeira que você, diferente. Ao que está lhe devendo alguma coisa, diferente. E não envolto em prostituição, orgias, bebedices, maledicências, dissensões, facções, discórdias e tudo que a palavra vai falando para a gente no Novo Testamento. Queria convidá-lo, irmão, a orar. Tendo feito assim, concluindo esse sermão, convidá-lo a orar. Orar porque a casa de verão e a casa de inverno, conforme o texto diz, está para ser destruída. E tudo que aparentemente nos dá um certo conforto, sensação de conforto e segurança, Deus pode mexer. Orar porque às vezes um aparente quadro de segurança econômica, política nos ilude bastante. Há um nacionalismo que não é próprio da igreja, porque a igreja ela é povo peregrino e forasteiro. A orar para que a palavra de Deus possa nos ajudar a interpretar e redimir a vida, a cultura, as informações, os relacionamentos. A orar, participar da ceia do Senhor, consagrar o coração e a vida diante do Pai. Talvez porque está vivendo uma vida de pecado tão troncha que você entrou hoje à noite aqui e está dizendo assim: eu não vou participar da ceia hoje. E Deus resolveu lhe trazer aqui para dizer que ama você, que te conheceu antes da fundação do mundo e nos deu o privilégio de sermos filhos santos, nação de Deus aqui na terra. Por isso eu queria convidá-lo a esse tempo, vocês orar, se consagrar ao Senhor. Queria convidar os presbíteros já para aqui à frente. Enquanto oramos, preparamos também o nosso coração para a ceia do Senhor. Senhor, como a Tua palavra fala em tantos lugares, a nós só cabe orar de vergonha, confessar a Ti as nossas faltas. O que está acontecendo aí fora, ó Deus, grande parte é culpa nossa, do Teu povo, que não é luz, que não é sal, que não se apropria da Tua graça, da Tua santidade, mas vivemos nos enganando em paixões, no trabalho, nas finanças, nas festas,
paixões e paixões, que nos dá força para levantar bandeiras, mas nos enfraquece. Come a nossa alma por dentro, arruína a nossa vida com o Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, santifica-nos. Deus, purifica-nos. Mesmo que o Senhor tenha que usar os ímpios na terra, purifica-nos, Senhor. Mesmo que o Senhor tenha que levar a nossa casa de verão e a casa de inverno, nossos bens, família, emprego, nossos maiores sonhos e desejos, Senhor, nada disso, Senhor, se compara à Tua vontade, ao Teu amor e à Tua graça. Então, Senhor, toma a nossa vida, queremos consagrar diante de Ti, Pai. Tomar a ceia com o Senhor, beijar o Filho, saber que o Senhor governa sobre tudo através de nós, Teu povo. Que privilégio maravilhoso. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nos abençoa aqui a todos. Ministra o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.